Glória a Deus, amados. Eu já tinha entrado nessa live, mas ela não entrou ao público, né? Não sei como é que tá agora. A gente tá tentando reiniciar aqui, entrar, e hoje não tá muito entrando, né? Alguns irmãos estão me perguntando. Glória a Deus. Ela tá ao vivo, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Estamos aqui nessa tarde, irmãos. Mas nós sabemos que o inimigo, ele não é... Agora entrou. Irmãos, desculpa, mas eu tinha entrado já na live. Já tinha dado início. Houve algum problema e agora é que a gente está participando, né? Glória a Deus. Elizabeth Ribelato, Deus abençoe, amada. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, que está conosco. Aqui no Salmo 86, que eu estava lendo, glória a Deus, aleluia. Diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, porque em ti confio. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Salmo 86, 1, 2, 3, 10 agora. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do Senhor, e ouve. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome. Que Deus possa abençoar você e sua casa nessa tarde. Eu não sei o que você está precisando, meu irmão, minha querida, mas eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo, esse Deus chamado Jesus, né, que é Filho de Deus, que um dia morreu por mim, um dia morreu por você na cruz. É a Ele somente que você deve clamar. É só a Ele que você deve pedir. Porque a Bíblia diz que quando você pedir, é em nome de Jesus. Porque foi Ele que morreu por você. Não foi fulano, nem ciclano, nem ciclana. Foi o próprio Jesus que morreu por você. Então preste atenção nessa tarde, meu querido. Não peça a outro, não. Peça ao próprio Jesus. Não corta caminho, não. Vai direto na fonte, aonde tem água para jorrar e matar a sua sede, a nossa sede. Somente Jesus que pode matar a sede do nosso coração. Matar aquilo que muitas vezes, né, entristece o nosso coração. Às vezes a nossa alma está abatida, está triste por um momento, por algo que está acontecendo. Mas que nessa tarde você possa aprender com a palavra do Senhor. Aqui no Salmos 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado. Fala para Ele que você está precisando. Conte para Ele as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você precisa. Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque no Salmo 86, versículo 10 diz assim: porque tu, Senhor, é grande e faz maravilhas. Somente o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quantas pessoas perdem tempo em pedir para quem não tem poder? Para quem não pode fazer nada? Irmãos, vamos nos despertar nessa tarde. A palavra de Deus, ela está falando, é somente Jesus que pode nos ajudar. Através do Espírito Santo, que Ele deixou aqui quando Ele subiu, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele está aí onde você está, fale com Ele. Me ajuda, Senhor. Eu preciso, Pai. Abre as portas da providência, Pai, ao meu favor. Abre as portas, Senhor, da saúde, do trabalho. Abre as portas, Senhor, das finanças. Qual área você precisa nessa tarde? O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E Ele pode abrir uma porta hoje, agora. Paz do Senhor, irmão Testa. Deus o abençoe. Sua casa, família, irmão Olímpio. Deus o abençoe, amado, sua família. Benedito Jobes, Deus abençoe, primo. Você, sua casa, família, em nome de Jesus. Rosimeire, minha sobrinha, Deus te abençoe, amada. Você, sua casa, família. Irmãos, vamos orar, interceder em nome de Jesus. Porque Ele que tem o poder no céu e na terra. É só pelo nome dEle que nós temos acesso ao nosso Deus. Porque foi Ele que morreu na cruz
por você, por mim. Amém? A Beth está pedindo oração pela Jordana, né? Está fazendo um ano hoje, completando mais um ano para a glória do nome do Senhor, né? Aleluia, louvado seja o nosso Deus pela vida da Jordana, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos, você, sua casa. Aqui tem pedidos de oração, né? Andréia, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, família. Cada irmão que está comigo nessa tarde, cada família, né? Que você tenha força, ânimo nessa tarde. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu sei que eu estou passando por momentos difíceis, irmãos. Estou tendo uma dor muito forte na minha perna, né? Perna direita. Nervo ciático, desde aqui do quadril até mais abaixo. E tem hora que não está fácil. Eu tenho pedido, Deus, tem misericórdia de mim. Meu esposo me ungiu hoje, orou por mim. E eu preciso, irmãos, de cura. O que você precisa nessa tarde? Fale para o Senhor. Expresse a Ele a tua vontade. Para que Ele venha ao nosso encontro, a nossa necessidade. Amém? Então aqui, queridos, eu peço oração por mim. Estou precisando. Meu esposo, pastor Luiz. Paz do Senhor, Clarice Testa. Deus abençoe, amada, sua casa, família. A Beth está pedindo oração pela família. Amém, querida. Meu irmão Moacir, irmãos, vamos orar por ele. Minha cunhada Rosa, né? Toda a família do meu irmão Moacir. Seus filhos, netos, toda a família. Minha irmã Luci, toda a família também são saúde, né? Meu irmão Moacir, minha cunhada, minha irmã Luci precisa de saúde, minha irmã Márcia também, toda a casa dela. Simone, Luísa ali também precisa de saúde. A Andréia ali no Paraná, sua casa, família. O André, meu sobrinho, glória a Deus, está em casa, né? Saiu, né, do hospital, teve alta hoje. Mas vai continuar fazendo tratamento em casa. Que Deus dê vitória em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos de graça, né? Pedindo oração pela família. Que Deus dê saúde para todos nós, né? Para o André, para mim, para o meu esposo. Outros da minha família que está precisando. Em nome de Jesus, né? Irmão Testa pedindo para a família. Abertura de uma porta de trabalho, né, irmão? Deus abençoe. Que Deus abra uma porta de trabalho em nome de Jesus. Minha sobrinha Elaine também está conosco. Deus abençoe, Elaine, né? Você pediu oração outro dia pela sua mãe. Que Deus possa abençoar sua mãe, né? Que Deus possa curar em nome de Jesus. Aqui também mais oração, irmãos. Pelo irmão Bento, irmã Cida, pela irmã Vilma, Marcelo. Também porta de trabalho para o irmão Marcelo. Por irmão João, irmã Mariinha, irmã Nina, Márcio, por Éder Job, libertação, né? Por Dito Job, né? Deus abençoe. Pelo irmão Eunice, irmão Oswaldo, né? São amados irmãos, amigos, né? Que estão ligando aqui, né, irmãos? Mas amém. Pela irmã Alcina, irmãos, ela tem pedido oração por ela. Essa semana ela teve um probleminha de dor no cólica de rim. Que Deus ponha as mãos sobre a vida da irmã Alcina, liberta os seus filhos. E pela sua cunhada, Maria das Dores, está precisando de oração, né? Pela mãe também da irmã Alcina, seu irmão, toda a família dela. Mas ela pediu por ela e pela irmã, cunhada, né? Maria das Dores. A irmã Ercília pedindo oração, Andresa. Andresa está internada, né? Ela vai fazer uma cirurgia quinta-feira da mama, irmãos. Vai ser retirada, né? Ela está com um problema bem sério, né? Na mama. E que Deus ponha as mãos. Está com um pouco de anemia. Então está ali sendo preparada, né? A Andresa, essa moça, irmãos. Ore por ela. Ela está precisando também de oração, né? Ela é nora da irmã Ercília, que sempre está conosco, né? Em nome de Jesus. Pelo William, filho da nossa irmã Denise, também libertação para ele. Pelo Luiz André Zanoni, pela irmã Ladi, também saúde. Pela dona Naide, né, mãe da Beth, pelo César, toda a família ali. Pelo João, né, seu João, pai da Graziele, irmã Grazi.
pelo Marcelo, né, que nós estamos aqui, o Marcelo está conosco, já pedi aqui por ele, para Vilma, para Ana, que Deus fortaleça, né, porta de trabalho, Deus da graça, pela irmã Marilene, pelo seu filho Ricardo, libertação, pelo Ricardo da irmã da prima Tiana, pelo Serginho da irmã Livina também, pelos meus tios ali do sítio, meus primos, a Rose, meu tio, né, meu tio Tito, meu tio Antenor, todos eles ali, irmãos, né, pela perda, né, da minha tia que faz mais de um ano, meu primo, 1 mês e pouco, então está bem difícil ali, meus primos, meus tios ali no sítio, que Deus os abençoe em nome de Jesus, né, em nome de Jesus, que Deus os fortaleça, cada um dos irmãos que está comigo, sua casa, sua família, né, a paz do Senhor, irmã Jucenilda, que Deus te abençoe, sua casa, família. Orar também pela Rose, né, irmãs, irmãos, uma moça que a gente também sempre tem orado por ela, de família. Pelo nosso Brasil, irmãos, vamos orar, não esqueça do Brasil, não esqueça dos países em guerra, né? São muitos ali precisando, os missionários a campo, levando a palavra, que não é fácil, irmãos. Nos dias de hoje, falar de Jesus. O povo está com o coração muito duro, sabe? Muito distante das coisas de Deus. E é momento da igreja se levantar, de nós se levantarmos, orar, né? Clamar para que Deus entre com providência, aleluia, no meio das nações, no meio do nosso Brasil, da nossa nação. Amém, amados? Vamos orar, então, nesse momento, né? Se você tiver mais algum pedido de oração, depois a gente está orando mais no finalzinho ali, né? A Beth pediu por ela, pela Jordana que está fazendo aniversário, irmão Testa, né? Pedindo porta de trabalho pela família, e vamos continuar orando. Meu sobrinho, né, André, graças a Deus, saiu da UTI essa semana, estava no quarto e agora hoje teve alta, está em casa, para a glória do nome do Senhor. A gente agradece a Deus todo o tempo, né, irmãos? Porque, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, né, irmãos? Aleluia. Paz do Senhor, irmã Luci Silveira, Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmão Ademar, irmã Bispa Sueli, Deus abençoe vocês, seu ministério, né? Louvado e engrandecido seja o Senhor pela vida de vocês. Glória a Deus, né? Vamos nos levantar, irmãos, para orar, né? Nesse momento, você aí onde você está, eu, meu esposo aqui onde nós estamos, na minha casa, vamos orar nesse momento, colocar todos esses pedidos de oração na presença do Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado, de poder chegar à tua presença, Senhor. Eu li o Salmo hoje 86, Senhor, aonde diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado. Fala para o Senhor nessa tarde o que você precisa, meu querido, minha querida. Deus, eu preciso de cura, Senhor, de dores que muitas vezes têm assolado o meu corpo físico, Senhor. Eu preciso que o Senhor entre com tuas mãos de poder, ó Pai, em minha vida, a vida do meu esposo, na nossa casa e na vida de cada um dos irmãos, amigos, famílias que eu pedi, que eu mencionei os nomes. São pessoas, ó Pai, a maioria enfermidade, Deus. Alguns tão difíceis, Senhor, que para o médico, talvez, Senhor, não tenha mais esperança, Deus. Mas eu sei que em Ti nós temos esperança, porque nós sabemos que o Senhor é o único Deus em quem pode curar, em quem pode libertar, em quem pode restaurar, em quem tem uma porta aberta, em quem tem, o Senhor, a providência nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Então nós clamamos a Ti nesta tarde. Inclina os Teus ouvidos à nossa oração, à nossa petição. Quantas famílias que precisam, Pai, de Ti nessa tarde. Às vezes uma dor, um incômodo. Às vezes, ó Pai, um filho precisando de libertação, de restauração. Um esposo, uma esposa. Toda a família. Um ente querido que precisa de uma libertação, de uma porta de trabalho.
Jesus, tu és aquele que tem a chave e pode abrir nessa tarde uma porta a este homem, a esta mulher. Deus, em nome de Jesus, a este jovem, que todo mal seja repreendido agora, que caia por terra em nome de Jesus. Dá saúde, Pai, para mim, para esta mulher, para este homem que está clamando agora. Eu creio, Senhor, que tu és o Deus da cura, porque a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade. Não foi essa nem aquela, mas todas, em nome de Jesus. Asparge o teu sangue sobre o nosso Brasil. Quebra o laço da idolatria, da feitiçaria, de tudo aquilo que não te agrada. Toda palavra contrária, toda maldição, seja queimada, destruída, em nome de Jesus. Abençoa Israel, Pai, o teu povo, a nação do Senhor. Apazigua as situações de guerra, Pai, ali em Israel, Palestina, Jordânia. Deus, tem misericórdia. Os missionários que levam a tua palavra aos lugares, Senhor, tão difícil, Pai. Ajuda eles nessa caminhada. Dá vitória em nome de Jesus. Continua a falar conosco, Pai, de uma maneira que possamos entender a tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Continua a falar ao nosso coração. Continua a libertar, a restaurar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro, Pai, junto com os meus irmãos, amigos, famílias. Eu oro, Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e engrandecido é o nosso Deus, né? Deus é bom, irmãos, muito bom. Porque olha aqui, no Salmo 86, versículo 10, fala assim, ó: porque tu és Deus grande e fazes maravilha, só tu é Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que estamos aqui falando nessa tarde. Glória a Deus, né? Irmã Dila, Deus te abençoe, amada, sua casa, família. Irmã Grazi, Deus te abençoe, amada. Já pedi aqui oração por vocês, pelo seu pai. E Deus é aquele que está no controle, né? Vamos crer e vamos confiar. Amém, queridos? Nós vamos estar passando, né, para o Luiz nessa tarde, né? Oramos aqui por vários pedidos e vamos estar depois reforçando mais alguns pedidos que entraram, né, na família. Então a gente vai estar orando para mais alguns ainda nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Então que Deus possa te abençoar. Continua aí na live, compartilha com alguém que está precisando de uma palavra e com certeza Deus falou, vai continuar falando em nome de Jesus, amém? Vou passar para o meu esposo, pastor Luiz, amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida da Ivone, aonde sabemos que Deus tem a sua maneira de trabalhar, de agir, de fazer, né? O apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus não dá maior prova além daquilo que podemos suportar. Antes, Deus dá o escape, a saída. Aleluia. Imaginem, irmãos, o que o profeta Isaías profetizou lá no capítulo 53, em que Jesus, ele se entregou por nós como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. Tudo o que ele passou, aonde ele teve a morte de cruz, por mim e por você, porque a palavra de Deus lá em Hebreus nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E eu confesso para os irmãos que me arrepiei aqui quando a Ivone trouxe a palavra, aonde muitos estão com o coração duro, longe de Deus, estão, vamos dizer assim, ociosos, ou seja, sem poder enxergar, muito menos ouvir.
Mas Deus ainda, Ele reserva os seus profetas para trazer uma palavra aos nossos corações. E aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Eu quero falar sobre omissão. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de omissão, ainda que sabe fazer o bem, mas não faz, não pratica o bem, e estão cometendo pecado. A Ivone passou para nós aqui buscando um Deus aonde não pode fazer nada, aonde não ouve, não enxerga, não fala, aonde não realiza nada, e deixando de servir esse Deus que fez o céu e a terra e que está no controle da vida, que tem um amor tão grande que deu seu único filho, que morreu por nós na cruz do Calvário. E o seu filho, Jesus amado, que tem declarado há mais de 2000 anos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantos estão levando uma vida de omissão? Aqueles, pois, que sabem o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Na Bíblia, a omissão é frequentemente abordada como uma falha em agir conforme o que é certo ou o que deveria fazer, podendo ser considerado pecado. Mano. Aquela pessoa que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Isso se refere a deixar de cumprir um dever, negligenciar uma obrigação ou deixar de fazer o bem. Em outras palavras, a omissão é um pecado por falta quando a pessoa sabe o que deve fazer e não faz. E é o que a gente tem visto muitas pessoas vivendo desta maneira, uma vida de omissão. Por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 12, dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. Então, quando a pessoa está sem amor, sem o amor de Deus, através do Espírito Santo, ela comete omissão. Ela vai se esfriando. Ainda que ela sabe fazer o bem, ela não faz, ela não pratica o bem e está cometendo pecado. A omissão é a falta de ação quando se deveria agir. Não é apenas uma ação errada, mas é a ausência de uma ação correta. Deixar de ajudar o próximo. Nós aprendemos aqui: se alguém vê o seu irmão necessitado e não o ajude, está pecando por omissão. A Bíblia enfatiza a importância de ajudar o próximo como um mandamento central do cristianismo, destacando o amor e a compaixão como fundamentos de fé. Jesus resumiu esse mandamento aqui em Mateus 22, 39, dizendo, onde ele diz: ame o seu próximo como
a si mesmo. Meu irmão, a gente vê que o amor de muitos estão se esfriando por falta de conhecer esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é amor. Nós vemos aqui Jesus dizendo, Mateus 22, 39, ame o seu próximo como a si mesmo. É mandamento, irmão. É mandamento de Deus. E nós, muitas vezes, estamos cometendo o pecado da omissão, aonde o amor ao próximo está se esfriando, principalmente no meio da família. Mas quando nós temos experiência com Deus, que provamos desse amor, esta alegria, esta paz, essa comunhão que o Espírito Santo nos dá, a gente sente na pele, o nosso coração dói quando um ente querido da nossa família está sofrendo, está enfermo, está passando um momento difícil, aonde a gente está sempre em oração, pedindo para que Deus use de misericórdia. Isto é amor. Porém, muitos estão praticando o pecado da omissão, porque Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem, que deve fazer, e não o faz, comete pecado. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina, o meu povo perece, o meu povo erra, porque lhe falta conhecimento. Nós vemos aqui aonde Jesus demonstrando a necessidade de empatia e serviço. Aprendemos aqui na parábola do bom samaritano, aqui em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, exemplifica que devemos ajudar quem precisa. Essa parábola é muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Aqui no versículo 31, nós vemos o sacerdote, meu irmão. Ele vendo aquela situação daquele que foi espancado, que estava à beira do caminho, ele passou de longe. No versículo 32, da mesma forma, nós vemos aqui o levita, também passou de longe. Mas aqui, no versículo 33, relata do samaritano, que ele viu e ele se moveu de compaixão. É isso, irmão, que Deus espera de cada um de nós, que nós tenhamos amor de Deus para o próximo. Por isso que já faz mais de 5 anos que nós estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, alertando, ensinando, orando, para que vidas possam entender, possam compreender o plano, os propósitos de Deus, que não há outro Deus a não ser esse Deus que nós servimos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu o seu Filho amado para morrer por nós. E esse Filho, Jesus, que morreu por nós, que
demonstrou um amor tão grande por nós, ele ainda relata, dizendo para os seus apóstolos, para os discípulos, para mim e para você, sabendo que nós íamos passar dias difíceis, dia mau, dia de aflições, ele relata dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo. Ou seja, eu, você, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, meu irmão. Por isso se apega com Ele, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, ou seja, é Ele que nos dá vitória. Porque Ele ora, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é por isso que não podemos deixar de compartilhar o Evangelho, porque hoje nós entendemos o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma o pecador. Recusar a compartilhar a mensagem de Cristo com os outros é um pecado de omissão. Por isso, meu irmão, nós estamos aqui nessa live todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, trazendo esta palavra, aonde muitas pessoas têm recebido o Evangelho da cruz, o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Nós vemos aqui que negligenciar a oração, ou seja, é pecado de omissão. Deixar de orar por si mesmo ou pelos outros também pode ser considerado omissão. Aqui em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, a palavra do Senhor diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Aqui nós vemos o profeta Samuel se declarando: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. E é por isso, irmão, que nós sempre estamos aqui orando, pedindo para que Deus possa te ajudar, a sua família, realizar milagres, abrir portas, suprir as nossas necessidades. Porque o próprio Tiago, ele nos ensina que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz em seu efeito, para que Deus possa agir. Porque o Deus que nós servimos, conforme o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 23, diz que Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. A gente ora aqui e Deus age aí na sua casa. Nós oramos aqui e Deus age aí na sua vida. Por quê? Porque sabemos que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa nos ajudar, e os seus ouvidos não estão tampados. Amém, glória a Deus. Nós vemos que Tiago, ele relata aqui: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Ou seja, isto é omissão. Que nós possamos ser usados por Deus através do Espírito Santo. Que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo. Você, eu, nós somos instrumento de Deus nas mãos do Espírito Santo. Porque não é eu, mas sim é Ele que fala através da minha boca, ou seja, dos meus lábios. É Ele que traz palavra para o seu coração naquilo que você precisa. Por isso, irmão, é que nós temos que se colocar à disposição
para que Deus possa agir através das nossas vidas. A omissão pode manifestar-se em diversas áreas da nossa vida. Negligenciar com a responsabilidade. Qual é a responsabilidade que Deus tem te chamado? A palavra de Deus diz que nós temos que servir somente a esse Deus. Adorar somente a esse Deus. Está lá, no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não posso praticar a omissão. Eu não posso cometer pecado contra a palavra em que Deus tem deixado para nós. Nós vemos que negligenciar com a responsabilidade é falhar em cumprir deveres familiares, profissionais ou sociais. A omissão diante do sofrimento do próximo, não ajudar quem está necessitado, ignorando o pedido de socorro. Nós vemos aqui que o sacerdote, ele praticou a omissão. O levita, ele praticou omissão lá na parábola do bom samaritano. Mas o bom samaritano, ele socorreu aquele indivíduo que tinha sido espancado, aquele indivíduo que precisava de socorro. Nós vemos aqui a omissão diante do sofrimento ao próximo. Não ajudar quem está necessitado, ignorando o pedido de socorro. Nós vemos que o silêncio diante da injustiça, não se manifestar contra o mal, a opressão ou a violência. Puríssimo, Tiago, ele nos traz essa palavra a respeito da omissão, onde muitas vezes nós queremos tirar o corpo fora, onde muitas vezes nós não queremos ter compromisso, não queremos ter responsabilidade. Por isso, nós aprendemos aqui com Tiago, aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Não compartilhar a fé. Quantas pessoas estão precisando de Deus? Quantas pessoas estão precisando de ajuda, meu irmão? Estão oprimidas, angustiadas, enfermas. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis? E quando nós deixamos de compartilhar a fé, nós estamos praticando omissão. Porque eu sei o que é o bem. Eu sei o que eu tenho que fazer para o meu próximo. E nós vemos aqui que a omissão, não compartilhar a fé, deixar de anunciar o Evangelho ou testemunhar sobre Jesus Cristo. Em resumo, a Bíblia ensina que a omissão
é um pecado que pode ter consequências sérias, pois envolve deixar de fazer o bem quando se tem a capacidade e a oportunidade de fazer. Meu irmão, Deus nos chamou para que nós possamos praticar o bem. Vê o que Deus tem feito em seu favor. Vê o que Jesus ele fez em seu favor. Da mesma maneira, o Senhor quer que você pratique a fé, o amor, levando o Evangelho que salva, o Evangelho que cura e que liberta, para que vidas possam conhecer esse Deus maravilhoso. Quem usa com humildade essa senha que Deus tem dado para nós, indicada por Tiago, submete todos os seus planos, que é fazer o bem. Ao buscar a aprovação divina, essa pessoa procura viver para agradar ao seu Criador. Quer vocês comam, bebam ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 10, 31, ele nos ensina que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, nós temos que pôr em prática aquilo que Deus usou Tiago para que nós sejamos instrumento na sua mão. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Em tudo que empreender, em palavra ou em ação, sabe que deve agir em nome do Senhor Jesus. Está lá em Colossenses 3,17. Fazer tudo para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Engrandecendo assim esse Deus maravilhoso que nós temos servido e que temos andado na sua presença. Deus deixou essa senha de fazer o bem para a nossa proteção contra o orgulho e a autossuficiência. Dessa forma, em vez de nos preocuparmos com os nossos próprios planos, podemos viver para fazer o bem como Deus espera de seus filhos e assim alcançar uma vida bem-sucedida e de verdade. E como é bom, porque quando nós entendemos o projeto de Deus na vida do ser humano, que a gente começa a viver e pôr em prática no nosso dia a dia, há uma paz, uma alegria, há uma comunhão tão grande que nós conseguimos através do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom e ele quer o melhor para mim, assim como Deus, ele quer o melhor para você. Por isso, não vive uma vida de omissão, mas se declare, se coloque à disposição dele, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser instrumento na sua mão, eu quero ser bênção na sua mão, para o meu próximo, para que o seu nome seja glorificado. Amém, irmão? Que esta palavra você possa guardar no seu coração
Use essa senha. Seja uma pessoa bondosa e pratique o bem. E com certeza Deus vai te honrar naquilo que você deseja no seu coração. Amém, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Nós que somos falhos, né? Nós que negligenciamos às vezes, né? As coisas. Que nós possamos ser despertados. Aleluia. Na presença do Senhor. Que Deus abençoe, pastor José, né? Patrícia, Deus te abençoe, amada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Outros irmãos que entraram. Lúcio, Deus abençoe. Minha irmã Márcia. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Cada irmão, outros que a gente não deu pra ver, né, irmãos? Passa assim despercebido, não tem como a gente ver, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus ponha as mãos sobre cada um, né? Em nome de Jesus. Que Deus continue fortalecendo as nossas vidas. Não é fácil, irmãos. Lutas e dificuldades, como eu disse, a gente passa. Mas Deus, Ele está na nossa vida, né? Que possamos entregar nas mãos dEle todas as coisas, né? E deixar Deus trabalhar, deixar Deus fazer, para que o nome dEle seja glorificado. Outros pedidos de oração entrou aqui na live, né? A Beth pedindo a porta de trabalho para quem está precisando. Cura de enfermos, aqueles que estão enfermos, né? A gente tem orado pelos enfermos já, né? Hoje, aniversário da Jordana. Irmão Testa pedindo por porta de trabalho, pela família. A Juscelilda, né? Pela família da Rose, que perdeu a sogra. A Luci Silveira pela filha Paula. A Dila, oração por ela, né? A Rose, minha sobrinha, pelo Leonardo e por ela, né? Um pouco triste nessa tarde. Mas que Deus possa alegrar, Rose, o seu coração. Porque é somente o Senhor, né? Que alegra a nossa alma quando nós estamos tristes. Sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que não dá maior prova, além daquilo que nós podemos suportar. Também tenho estado, sim, com um momento difícil, né? Com dores, mas Deus é o que está no controle da minha vida, né? Na vida dos meus amados, irmãos, família, alguns que estavam internados hoje teve alta, glória a Deus, o André. E vamos orar, irmãos, um pelos outros, né? Você ore por nós, oramos por você. E Deus à frente das nossas vidas, né? Em todo tempo, como meu esposo disse, o nosso Deus é bom, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aonde eu li aqui no Salmos 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. É assim que você está nessa tarde? Como Davi estava naquele dia? Eu creio que quando ele clamou a Deus naquele dia, Deus o guardou. Deus o livrou, né, de todas aquelas coisas que ele tinha ali no coração. E nessa tarde não é diferente, é o mesmo Deus que nós servimos. Vamos orar, vamos buscar, vamos interceder, irmãos. Porque é momento de oração, é momento da igreja se levantar, orar, né, clamar um pelos outros, né? Porque nós sabemos que tem tantas pessoas, como eu tenho aqui nome de muitas pessoas, né? Enfermo, né? Precisando de oração. Uns que vão passar por cirurgia, que nem essa moça, Andresa. Ela vai passar por cirurgia agora quinta-feira. Irmãos, olha, a sogra dela tem mandado para mim recados. Ela está passando por um momento sabe assim? Quando passa pelo vale da sombra da morte. É dessa maneira que ela está passando, irmãos. Mas eu creio que ela vai ter vitória, né? Assim que ela fizer essa cirurgia. Na verdade, ela tem que passar por 3 cirurgias. Então, que Deus fortaleça ela, né? Que ela não está muito bem, ela já está internada, aguardando o momento da quinta-feira que ela vai fazer cirurgia. Então, vamos orar, ela chama Andresa, né? Toda a família ali está precisando, e principalmente ela, né? Então vamos orar, irmãos, nessa tarde, né?
irmão Edno. Deus abençoe também, amado irmão, irmã Thelma, todos vocês. Irmã Ercília, que entrou também agora. Já tenho pedido oração por você e sua família. Então nós vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor nessa tarde ouviu e está ouvindo, ó Pai, o nosso clamor, a nossa oração, pois são muitos pedidos, Senhor, muitos irmãos, famílias, amigos que estão precisando de algo nessa tarde, Pai. E somente o Senhor, Deus, através do Espírito Santo que pode agir, que pode consolar, confortar estes corações, Deus. Estamos aqui falando da Tua palavra, mas quem realiza o milagre, Senhor, é somente o Senhor, Deus. Por isso nós colocamos diante de Ti esses pedidos de oração por famílias enlutadas, famílias que estão passando um momento de enfermidade, de portas de trabalho que precisam ser abertas, coisas na justiça. Deus, somente o Senhor. Muitas vezes não temos palavra como expressar, Senhor, mas sabemos que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso intercessor, que está com gemidos inexprimíveis diante do Pai, agora, olhando para este homem, para esta mulher, para este jovem, que todo mal, toda tristeza, todo incômodo, tudo que não provém de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus, que sai no meio desta casa, dessa família. Liberta, Senhor, pelo poder do Teu sangue, porque todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, nessa tarde, abençoa, Pai, todas essas irmãs e irmãos que estão conosco, que vão entrar num outro momento, que vão estar mais tarde, na madrugada, olhando, participando dessa live. Abençoa, Pai, dá vitória. Nós clamamos a Ti nessa tarde, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, que a Tua mão de poder esteja trabalhando em prol dessa família, deste lar e desta casa. Eu oro, Pai, e agradeço por tudo já, pelas bênçãos recebidas, pela vitória. Declaro vitória já nesta casa, neste lar, sobre este jovem, sobre essa mulher, este homem, sobre a minha vida, minha casa. Eu declaro a vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, amém e amém, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, irmão, você e sua casa, em nome de Jesus. E vamos continuar orando, buscando esse Deus, né, que ouve e que está com as mãos estendidas para nos abençoar. Amém, queridos? Deus te abençoe, você e sua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor, então, a todos. Amém?